Agora eu... Vocês estão me vendo? Não. Eita, acho que agora sim, né? Sim. Eu vi aqui pela internet, pelo iPad eu só consigo assim, ó, mesmo. Fica ruim, não fica, de ver? Não, ruim não tá não, só não tá com a tela inteira. Tá metade aí para vocês? Eu acho que tá bom se o pessoal clicar no negócio que você falar, mas para você ficar na tela principal como tela inteira, assim tá bem bom de ver. Porque senão eu posso ligar o computador, só que ela também vai demorar um pouquinho mais, só. Não, acho que tá bom. Vocês estão bem, gente? Na gravação, aí eu acho que é melhor gravar já na tela inteira, né? Já desse jeito que você tá falando, para a gravação ficar boa. Posso ir, então? Conforme você for apresentando, você clica na tela para não aparecer esses slides do lado, aí acho que é melhor. Eu tô tentando... Não sei como... Fica na tela. Tipo... Aqui, ó, peraí, deixa eu abrir no Notas, que vai ficar tudo cheio. Peraí. Vou fazer aqui, gente, vai dar certo. Portal. Cadê o namorado? Ai, cara, te falar, nessas horas... Esse namorado, ele resolvia isso. Meu Deus, vamos. Fica melhor? Ou fica ruim ainda? Acho que ficou bom sim. É até bom que você consegue rabiscar, né, se quiser. Eu consigo rabiscar, se vocês quiserem. Tem até a canetinha aqui. Eu vou só fechar a janela aqui para não fazer barulho. Peraí. Foi, bora. Posso começar, então? Rapidinho, Camille. Pessoal da diretoria, lembra de fazer aí o merchan, tá? Aproveita aí os slides no momento que vocês acharem melhor. Vocês são melhores nisso do que eu. Perfeito. Pronto, agora sim, Camille, é todo seu. A palavra é tua. Tá bom. Então, gente, meu nome é Camille Patrício, né? Acho que a maioria não me conhece, porque eu entrei agora na Liga. Mas eu vou dar hoje o tema de meta-análise, que é um tipo de pesquisa que vocês podem estar fazendo durante a faculdade. Ela é boa porque ela não precisa necessariamente de um orientador. Você pode fazer, entre aspas, sozinho, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para o lado. Então, a meta-análise, ela é uma junção de estudos similares entre si, usando estatística, números. Por isso que ela está no topo da hierarquia. Eu não gosto de falar que está no topo, porque parece que os outros, né? Mas, no geral, por usar números, ela é mais certeira, vamos dizer assim. Então, muitas meta-análises estão citadas em diretrizes. Por exemplo, a última diretriz que saiu de cardiologia tem várias meta-análises que são citadas, porque elas usam números, estatística, então respondem uma pergunta, que muitas vezes, em alguma área da medicina, tem uma dúvida, a meta-análise serve para responder aquela pergunta, de forma com uma estatística, com número e etc. Aí tá falando, né, que tá no topo da hierarquia, tem poder estatístico, e ela reduz a incerteza de um estudo. Então, assim, não tem como eu ter a certeza de uma situação, de uma doença, de um tratamento, melhor, né? Com apenas um estudo. Então, eu junto estudos que têm a mesma população, que usam, exemplo, o mesmo medicamento e exemplo, usam um placebo, para ver se aquele medicamento realmente é útil e responda a pergunta que está na meta-análise. Geralmente, a pergunta seria os desfechos, que eu vou mostrar mais para frente. Aí tá falando aqui, né, que na pirâmide tem opinião de expert, case report e tal, e a meta-análise está no topo, né, que é revisão sistemática e tudo mais. Aí vamos lá.
Isso aqui é o que eu fiz, foi a linha cronológica. É linha cronológica? Acho que é. É uma cronologia de como que funciona. Eu funciono muito bem com cronologia. Vocês estão me vendo? Estamos vendo sua tela, sim. Você, acho que não. Ah, gente. Eu tô aparecendo aqui. Deixa eu ver. Agora vamos ver. Ué, gente, eu não consigo compartilhar a tela e vocês me veem. Vocês conseguem alguém compartilhar a tela aí? Posso compartilhar, deixa eu pegar. Consigo também, tá? Pode jogar no se quiser. Eu tava falando aqui, ninguém tá me vendo. Já compartilhou o slide? Não, né? Eu compartilhei, mas quando eu compartilho, começa a gravar a tela. Não, sei. Você enviou lá no grupo? Eu enviei para Virgínia. Se vocês quiserem, eu mando um grupo. Posso mandar agora. Depois... Vou transmitir aqui. Então tá. Deixa eu mandar. Vou transmitir, peraí. É bom porque o pessoal pode já vendo também. Vou fazer isso agora. Me avisa quando vocês estiverem vendo, tá? A tela. Vocês estão vendo a tela? Eu tô vendo a tela. Tô vendo também. Tô passando aí. Tá, isso inclusive era de um artigo que eu estava fazendo. Peraí, tô passando aí. Como é que faz tela inteira mesmo, Jesus? Desse jeito eu tô conseguindo visualizar bem. Tela inteira, PDF. Tá. Tem uma forma de fazer tela inteira, né? Alguém sabe, gente? Eu não lembro. Qual é a dúvida, Vi? Desculpa, eu não ouvi direito. O comando para a tela inteira aqui da... se não é assim mesmo, tá? Dá para ver, não dá? Tá dando para ver bem. Puxa, eu não sei, não lembro. Isso, tava aí mesmo. Aí, gente, voltando aqui, tá dando para escutar, né? Sim. Aí, voltando aqui, essa é a visão cronológica do que você precisa fazer. Primeiro, você tem que ter uma ideia, e para mim a ideia é a mais difícil, porque quando você pensa na ideia, você tem que ter uma ideia viável. Então, uma ideia, eu vou falar mais para frente, mas para ela ser viável, não tem que ter nenhuma meta-análise antes daquela ideia que você teve. E hoje em dia, todo mundo pensa, ainda mais com inteligência artificial, é a parte mais difícil. Mas não desistir é muito importante. Porque, às vezes, você pensa naquela ideia, mas ninguém pensou naquela ideia olhando para o lado das mulheres, olhando para o lado do idoso, das crianças, infantil, né? Da pediatria. Então, tem vários jeitos de você tornar aquela ideia viável. Então, tem a ideia, a viabilidade da ideia, a pergunta Pickett. A pergunta Pickett, tudo isso aí eu vou explicar, gente, tá? Só tá fazendo a linha cronológica. Ela é como você vai estruturar a sua ideia.
o Prospero, que é um site onde você vai colocar a sua ideia para ficar de forma... Agora ficou melhor. Para ficar de forma... para registrar, né, tudo certinho. A triagem, com os artigos que você achar, a extração de dados, estatística, escrita e submissão. Então, esse é o caminho. Eu vou falar de um por um nos próximos slides. Pode passar um, por favor? Então, a ideia, você vai ter uma dúvida, né? Geralmente, a meta-análise faz com dúvida. Algum medicamento versus outro medicamento no tratamento da doença de Crohn, exemplo. Entendeu? Geralmente, eu tô falando da clínica, mas pode ser cirurgia também, né? Mas geralmente eu faço mais na clínica. Alguma cirurgia e tal, beleza. Você vai tirar essa dúvida de qual é o melhor para cada desfecho, para cada situação, entendeu? Na sua meta-análise. E aí, para a viabilidade dela, como que você vai saber que aquela ideia é viável? Você vai ver se tem meta-análise prévia, entendeu? Como que você vê? Tem um site que eu não botei aqui, mas é muito bom, um aplicativo, eu acho, que é o OpenEvidence. Eu vou deixar escrito lá depois no grupo, OpenEvidence. Esse site, você coloca seu tema que você quer, e mais ou menos você explica para ele, né? Aí ele vê de forma rápida, não é 100%, mas assim, 95%, de forma mais fácil, assim, para quem está iniciando, ele vê se a sua ideia já tem meta-análise prévia ou não. Se tiver, não é o pior dos casos, porque às vezes ela pode estar desatualizada. Pode ter saído algum estudo há pouco tempo e não fizeram meta-análise ainda com aquele estudo que foi muito... muito importante. Então, às vezes ela está desatualizada, então você fazer vai ser bom. E se não tiver, perfeito. Mas, além disso, você tem que ter pelo menos 3 estudos. Geralmente, pelo menos eu só vi usando em meta-análise estudo observacional e randomizado. Você precisa de 3 estudos randomizados observacionais, no mínimo, para fazer uma meta-análise. Porque você vai juntar a população desses 3 estudos, que vai ter tudo número, né, gente? População, quantas pessoas fizeram tal tratamento e para verificar qual foi o medicamento melhor naquele desfecho. O que é um estudo observacional e randomizado? Rapidinho. Randomizado é um estudo que o pesquisador ele pega uma população específica e faz o grupo intervenção e o grupo controle. Exemplo, grupo intervenção, remédio X. Grupo controle, remédio Y. E faz de forma aleatória. Então, se chegar um paciente com aquela doença, mas de estado mais grave, ele vai botar ou remédio X ou remédio Y, de forma aleatória. Se for o paciente chegar naquela população com a doença de forma mais leve, vai ser de forma aleatória. Então, ele é o melhor para você fazer uma meta-análise, o estudo randomizado, porque é aleatório. Então, como ele é aleatório, vai ser mais... vai ter um poder estatístico maior. O observacional vai ter a mão humana ali. O pesquisador / médico, né? No nosso caso, que vai ser meta-análise de medicina, vai verificar, pela opinião dele, qual é o melhor medicamento para aquela pessoa. Então, às vezes, o paciente vai chegar de forma mais grave e o medicamento X, ele acha que é melhor porque é o padrão ouro. E o medicamento Y, ele deixa para as pessoas que chegam de forma mais leve. E aí, como tem a mão humana, geralmente vai ter mais morte no X, porque chegou paciente mais grave, do que o Y. Não quer dizer que o X é pior, entendeu? Aí, é só porque foi usado em pacientes mais graves. Então, a observacional, você pode usar na meta-análise. Tem meta-análise que tem citação em diretriz com estudo observacional. Porque não tinha nada explicando. Pelo menos agora tem explicando com estudo observacional. Mas o melhor é você usar um estudo randomizado. E aí, para você achar estudo randomizado no PubMed, no Concorde ou no Embase, eu acho que a nossa faculdade ela não tem acesso ao Embase. Você como aluno, tem acesso ao Concorde e o PubMed. Você só bota... não tem.
Você só bota o filtro lá, procurando estudos randomizados. Digitando lá mesmo. E aí é isso. Você verifica, voltando, verifica se os estudos, se tem 3 estudos randomizados ou observacionais, você verifica se teve meta-análise prévia e verifica se tiver tido uma meta-análise prévia, se ela está desatualizada. Se tiver esses 3 pontos, ou 2, né, você conseguiu uma ideia, que é o mais difícil. Entendeu? E aí pode pular para o próximo, por favor. Pode, acho que levantou a mão. A ideia de hoje é a gente fazer... Tá ótimo, tá, Camila? Só vou fazer uma pausa aqui para o pessoal se está entendendo ou não. A ideia de hoje, gente, é servir como um apoio mesmo para a atividade obrigatória de artigo científico que todas as ligas têm, tá? E isso aqui está sendo, assim, realmente um refresco para a gente, porque está sendo pontapé inicial para quem nunca teve contato com isso. Então, acho que deu para entender que, assim, já vocês, foi o que a Camille falou, toda pesquisa ela nasce de uma pergunta, né, que a gente procura responder. Toda pesquisa nasce de uma pergunta ou de um problema, tá? Então, vocês vão fazer a pesquisa, vão procurar se tem sobre esse assunto que vocês escolheram, né, sobre o objeto do estudo, se há meta-análise. Porque se tiver, foi o que a Camille falou, perde a... Como é que é? Viabilidade. A viabilidade, isso. Então, não tem, podemos seguir para o próximo passo. É só queria, como a gente fez essa pausa de mudança de compartilhamento, eu acho que perdeu um pouquinho o início. Mas é isso, tá? Isso. E outra coisa importante é para ver também se, obviamente, né, aqueles estudos que você achou tem que bater com a população. Se você vai fazer uma pesquisa sobre pessoas com infarto, aí a população tem que ser pessoas, sei lá, idosas, se sua população é essa, com infarto agudo do miocárdio. Só para, né, vocês entenderem. Aí, depois que você achou sua ideia, igual a Virginia falou e tudo mais, você vai estruturar sua PICOT. O que é a PICOT? Olha, PI, CCC e tal. Isso daí acho que é menomônico, que fala menomônico, enfim. Para você fazer... estruturar a sua ideia. O P é de população. Quem vão ser os pacientes, né? Quem é a população? São idosos com infarto? São pacientes que tiveram um infarto e precisam fazer uma angioplastia? Ou um cateterismo? Ou são pacientes que possuem fibrose hepática? Enfim, qualquer... E pode ser na medicina da família também. Eu vi alguma que era falando de qual era a diferença do agente de saúde de perguntar. Era alguma coisa assim, perguntando alguma coisa, qual a diferença no tratamento de alguma coisa. Era tipo assim, uma coisa assim, bem sutil que ainda, se eu não me engano, essa foi citada numa revista muito importante. Então, qualquer ideia, qualquer população. Aí a intervenção vai ser qual é o tratamento que você vai fazer naquele paciente. Vamos se situar aqui. Vou dar um exemplo, né? Porque fica melhor. População, pacientes com infarto. Aí a intervenção vai ser o tratamento medicamentoso X. O comparador, geralmente, é um placebo ou um padrão ouro. Porque na sua pergunta você quer saber, será que o padrão ouro realmente é o mais eficaz? Será que aquele tratamento vai ser realmente vale a pena? Aí você usa o placebo, entendeu? Os desfechos que são ótimos, que eu botei aí, geralmente é assim. É o que você vai rodar na sua estatística, os desfechos. Os desfechos, eles são, por exemplo, o paciente que tem que fazer um cateterismo, geralmente, um problema que ele dá é trombose no stent. Ou um paciente que pode ter um infarto agudo de novo, entendeu? Então, esses são os desfechos. Ou morte. Geralmente, o desfecho melhor para medir é a morte, porque é a morte por todas as causas.
Porque você quer saber se o paciente tomar aquele remédio ou fazer aquela cirurgia, se ele tem chance ainda de falecer, né? Então, os desfechos geralmente são isso. São as coisas ruins que vêm depois do tratamento. Se pode retomar, se pode dar alguma piora. Então, os desfechos são mais importantes, assim, para mim, é o que faz a tua meta-análise, porque você vai rodar ele na estatística e você vai ver. Eu até botei aqui mais para frente as estatísticas e vocês vão ver melhor. Aí o tempo, quanto tempo que vai ser que você vai escolher para aqueles estudos. Por exemplo, tem um estudo A, B, C. E você quer que todos tiveram acompanhamento da população durante 1 ano. Todos tiveram acompanhamento durante 2 anos. Geralmente, nesse tempo aí, praticamente em todas as meta-análises, eles botam sem restrição de tempo. Você pega qualquer tratamento em qualquer tempo que foi acompanhando o paciente. Entendeu? Geralmente é sem restrição. E o tipo de estudo. Se você vai escolher só estudos randomizados, que eu já expliquei antes, ou se você vai escolher fazer com estudos randomizados e observacionais, ou só observacional. Porque às vezes você vai verificar e você tem 2 randomizados, mas você precisa de 3 para fazer uma meta-análise. Você pega, você inclui observacionais, que você consegue fazer a sua meta-análise. Você pode misturar os 2 também. Não precisa fazer só de um ou só de outro. Entendeu? Aí a Picot é isso. Você vai estruturar a sua ideia. É só você ir respondendo as perguntas. E aí fica bem mais estruturado. Pode passar. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Aí, o registro no Prospero. É a parte, assim, entre aspas, mais fácil, mas você precisa registrar, porque quando você vai publicar, você faz a pesquisa pensando em publicar em uma revista. Às vezes, provavelmente, numa revista de alto impacto. Então, geralmente, elas pedem e elas priorizam trabalhos que foram registrados no Prospero. Porque esse registro, você documenta tudo da tua meta-análise. Qual é o tema? Eu botei, por exemplo, até um aqui, ó, que foi, acho que foi o último tema que eu fiz. Aí você bota o tema, você coloca qual é o gap, né? Qual é a lacuna para você ter feito aquele tema, aquela ideia. Você bota tudo lá, você vai preenchendo um documento. É tipo um registro mesmo, tipo um forms, né? Que a gente faz. E aí ele é importante por isso, porque você vai fazer a transparência da tua ideia. A minha ideia para não falar assim, eu registrei no Prospero um título tal, mudei a população no meio da minha meta-análise. No meio da minha meta-análise, eu mudei. Entendeu? Pode acontecer isso, mas se tiver registrado no Prospero, você não tem que mudar, você tem que abrir outro registro e assim vai. Então, é importante por isso. Acho que ela abriu aí, ó. Aí, aproveitei para mostrar o site aqui, tá vendo, gente, como é que é? É bem fácil, é bem fácil de você criar conta. Eu criei sozinha, gente, então vocês conseguem. É bem fácil e aí você só vai precisar fazer o ORCID, que é um número de pesquisador. Mas é fácil também, não paga nada para fazer isso não, tá? Tudo que eu tô falando é de graça. Aí é isso, gente, só vocês registrarem. Bem facilzinho também. Aí, se quem quiser também registrar, eu tenho, um modelo. Você vai, mudar algumas coisas, óbvio. Eu posso mandar também. Vai mudar algumas coisas, porque cada tema precisa mudar, mas você também faz um pouco com a ajuda da inteligência artificial, fica fácil. Aí, pode pular um, por favor. Aí, o filtro. Então, gente, a triagem, ela é um pouquinho mais complicada. Por que acontece? Vamos seguir a linha cronológica. Eu achei legal esse tema. Eu vi que, é uma dúvida. Eu vi que é viável. Aí eu registrei no Prospero. Aí agora, você vai precisar fazer o filtro, que é a triagem. Você vai precisar buscar nos dados, nas bases de dados, né? Que é o PubMed, o Embase e o Concrete. Você vai precisar buscar
estudos com aquele tema, com aquela população que você escolheu. Você faz uma pesquisa lá, acho que ela vai botar aí, acho que saiu, voltou. Você vai colocar lá na busca do PubMed, do Embase, a sua pesquisa buscando os artigos com aquele tema, com aquela população. Você buscou, aí achou, aí eu botei tipo, isso aqui, gente, do lado, é o que você tem que fazer no final, que é o prisma. Você tem que documentar, tudo que você faz, você tem que documentar. Aí, por exemplo, essa pessoa fez uma pesquisa, e aí no PubMed ela achou 56 artigos que eram parecidos com a ideia dela. No Embase, 214, e no Concrete, 11. Aí, a pessoa pega esses artigos, tudo em arquivo, e joga num eu não sei, num programa, num programa. E esse programa, geralmente, é o Zotero. Aí eu posso até escrever. Ô, Virginia, você consegue escrever Zotero? Z-O-T-E-R-O? Sim, vou colocar aqui. Porque são vários que tem, né? Você usa ele? Eu uso o Ryan, porque eu acho mais fácil. O Ryan, tem o... Eu sou do tempo do Ronco, eu uso o Jamov. Eu não sei qual é. Mas o Zotero, eu falo que é bem bom. É porque o Zotero, gente, o Ryan é mais intuitivo que tem. Sim, mas verdade. O Zotero, ele é gratuito em tudo. O Ryan tem umas coisas que tem que pagar, mas eu não paguei nada e sempre fiz. Aí eu uso o Ryan também, gente. Aí o que acontece? Você joga esses arquivos que você colheu, tudo no programador. Aí esse programador, ele vai juntar tudo. Aí, por exemplo, ele juntou todos aqui e deu um total. Ele não botou o total aqui, né? Também tô vendo que isso aqui tá meio errado. Mas ele tem que botar o total embaixo, tá, gente? Exemplo, PubMed, Embase e Concrete. Aí embaixo tem que estar total que ele achou. Ele deve ter achado, gente, não sou boa de fazer conta com cabeça. Mas achou por aí uns 300, 400, 300 e pouco, 400. Aí achou... Não, 400, 300, né, gente? Aí achou o total de artigos. O programador ele vai juntar tudo para você ler. Só que acontece, gente, quando você faz um filtro, um filtro numa base de dados, no PubMed ou algo do tipo, vem muita coisa, às vezes, que não tem nada a ver com o teu tema. Só por você ter citado o pesquisador ter citado alguma coisa que tem a ver com o seu tema, às vezes vai para você. Aparece ali. Então, tem muito lixo no meio dessas... Lixo é muito forte, né, gente? Mas muita coisa que não serve para o seu trabalho no meio daquele monte de artigo. Então, muitos você vai eliminar ele lá no Ryan só pelo título. Só pelo título. No meu último trabalho, tinha 409 artigos, por exemplo. O meu Ryan juntou. 109 eram duplicados, porque às vezes a pessoa tem um artigo no PubMed, no Embase e no Concrete. Nos 3, tem o mesmo artigo. O programador, ele desduplica. Ele tira todos esses artigos duplicados. Por isso que é bom. Porque ele desduplica, ele tira todas essas duplicações que podem ter e bota para você ali o cru. Aí ele desduplicou para mim 109. Eu tinha 409, desduplicou 109 e 255 eu eliminei só pelo título. Eu vi que o título não tinha... Às vezes tinha uma coisa, mas não tinha a minha população exata. Então, só pelo título você vai eliminar. Depois, você vai fazer a leitura da íntegra, que é a leitura do texto, né? Porque às vezes você viu que o título bateu, então você deixou ele lá para você ler. Ler na íntegra. Você lê tudo e ver quais realmente vão fazer, estão batendo ali com a sua PICOT, com a população certinha, com o desfecho certinho, com os desfechos certinhos, com o grupo intervenção, grupo controle, com tudo certinho. Porque tudo tem que bater. Principalmente o que você tem que prestar atenção é o grupo controle, que é o remédio tal, ou a cirurgia tal, contra o outro remédio, ou placebo, ou outra cirurgia. Isso tem que sempre bater. Aí você vai ler quais você colocou para usar na sua pesquisa, você vai dar o checkzinho no programador e você vai colocar para usar na sua pesquisa. Só que sempre 2 pessoas fazem isso.
Porque uma pessoa pode errar, erro humano. As duas errarem é mais difícil. Entendeu? Às vezes, eu coloquei um para colocar na minha pesquisa e o meu colega não colocou. Ele tem a opinião dele. A gente vai conversar para ver se realmente coloca ou não coloca. Se nós dois tivermos um ponto e não for resolvido, a gente chama um terceiro do grupo, né, que está no grupo da pesquisa, para entrar em consenso da dúvida. Geralmente não precisa. Geralmente você entra em consenso entre os dois. Mas geralmente dois fazem por isso. Porque um pode errar, pode não ver. Eita, gente. Pode não ver, pode não verificar algum artigo, ou achar que ele é viável, ele não é. Por menos erro possível. Eu já vi gente, eu nunca fiz, mas já vi gente fazendo uma pessoa e uma inteligência artificial. Entendeu? 2 pessoas e a inteligência artificial. Aí batem para ver se vai dar certo. Essa é a parte mais chatinha, é que dá mais trabalho. E falando assim, dá muito medo. Eu tinha muito medo, porque eu pensava, gente, eu tô fazendo um estudo aqui, um artigo, de um tema que eu não sou especialista naquela área, entendeu? Como eu vou saber se aquele estudo tá certinho? Me dava muito medo, porque era muita coisa, muito artigo que eu tinha que ler. Mas você vai pegando o jeito, você vai lendo lá, e você vai vendo que realmente tem uns que tem nada a ver, que não tem como colocar. E os que tem como colocar, você às vezes tem algum amigo, ou tem algum conhecido, ou até no seu grupo de pesquisa mesmo, tem alguém que é mais especialista na área e fala, realmente, eu acho que esse tem que colocar, esse não tem que colocar. Hoje em dia, muita gente faz com a ajuda da inteligência artificial. Eu não recomendo 100% ela, porque pode dar erro, mas você pode usar esses meios para te ajudar nessa parte, que é um pouco complicada. Mas, na prática, não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa colocar esses artigos no programador que você achar. O programador vai desduplicar para você. O programador vai te mostrar, já vai te dar lá tudo intuitivo, gente. Check, xizinho para você colocar, caso você ache que aquele artigo não tem nada a ver com o seu trabalho e tudo mais. E você sempre faz com outra pessoa. Entendeu? Geralmente se faz essa triagem, o autor e mais uma pessoa ou coautor, ou segundo, ou terceiro autor, ou quarto autor, mas geralmente o autor sempre está presente, porque provavelmente ele tem uma ideiazinha a mais daquele tema. Alguma dúvida nisso, que geralmente é um pouquinho mais complicado? Não. Pode então para o próximo slide. Aí, você verificou lá. Você achou, exemplo, 5 artigos, 5 estudos viáveis para a sua pesquisa, para a sua meta-análise. Quando você achar, você tem que... Cada um vai ter a tabela 1 no estudo, na íntegra, né? O PDF dele vai ter a tabela 1. Cada um vai ter a tabela 1. Isso aqui, gente, acho que eu dei um zoom. Você vai ver as maiores características que estão na tabela 1 de todos. Por exemplo, essa tabela 1 foi de uma pesquisa que teve 4 estudos que foram viáveis na triagem. Que foi o estudo Testa, Ming, Bendry e Tam. Geralmente é o sobrenome do autor principal, né? Aí você coloca o tempo de segmento de cada estudo. O teste demorou 3 anos fazendo aquela análise. O Ming, 5 anos. O Bendry, 1 ano. É só preencher tabela. Paciente. O teste teve 806 pacientes. O Ming, 336. Tudo mais. A idade, gente, ela usa o desvio padrão. Aí você pode pegar lá, tem os dados, a idade e tudo mais. Tem artigo que te dá já com desvio padrão e tem artigo que não te dá com desvio padrão. Aí você só pede para a IA calcular. Calcular desvio padrão, a IA calcula bem fácil. Aí você preenche na tabela. Aí, da idade para baixo, vai ser as características daquela população que você escolheu. Você geralmente abrevia, porque você não pode botar... como é uma tabela, você não pode colocar
uma escrita muito longa, né? Vai ficar visualmente, esteticamente feio. Vai fugir do padrão. Você abrevia, coloca do lado um símbolo e embaixo você especifica o que você está vendo ali. O símbolo, gente, você pode escolher qualquer símbolo que você quiser. Entendeu? Aí você bota do lado e aí vamos lá. BMI, por exemplo, era o IMC, que a gente conhece. E tudo isso, gente, você vai ter que fazer em inglês. Pode pedir para a IA traduzir, tem IA específica em tradução. Ou se você é muito bom no inglês, você pode fazer sozinho, mas eu acho que é bom você dar uma correção, né? Fazer uma correção, que às vezes você pode errar. E aí, vamos, por exemplo, o BMI é o IMC que a gente conhece. Você vai, coloca lá, o IMC é do estudo, dos pacientes do estudo TESTA, do estudo MING e tal, babá. Aí, vamos lá, embaixo. O PED foi... Deixa eu ver aqui, PED foi... pressão arterial, né? Não é pressão. É a doença arterial periférica. Doença arterial periférica. Então, assim, você vai ver as características que estão em cada estudo, as 2, 4, 6, 8, 9, 10, as 10 principais características que estão batendo em todos os estudos dos pacientes e faz essa tabela e só preenche. É basicamente isso. Você vai pegar as características, colocar na tabela, preencher. O que sempre vai ter é o autor, o tempo de segmento, paciente e idade. O resto você preenche. Geralmente, gente, hipertensão, revascularização do vaso, se for cardiologia, diabetes, sempre tem isso, entendeu? Na clínica sempre tem isso. Aí você preenche a tabela. É bem fácil. Alguma dúvida? Trazendo para o nosso mundo, né, da medicina da família, geralmente a gente também tem uns certos padrões, tá, gente? Por exemplo, hábitos de vida, atendimento SUS ou privado, existem esses fatores que dialogam mais, tá? Com o nosso universo aqui da MFC que a gente vai estar vendo aí. Eu não escutei muito bem, Virginia, mas na tabela 1 se coloca... o que eu não entendi? Que ficou muito baixo, tá muito baixo para mim. Oi, me ouve melhor? Aham. Eu estava falando que no nosso universo da medicina da família, geralmente, né, os fatores padrões que vão estar aparecendo no artigo, geralmente tem a ver com hábitos de vida, o tipo de serviço que a pessoa está sendo inserida, se é no público, no privado, enfim. Não adendo, desculpa. Isso. Cada área vai ter uma característica específica. Aí você escolhe, né? Geralmente na medicina da família são essas que a Virginia falou. Bem, bem falado. Aí pode pular mais um, por favor. A estatística. Estatística é o que eu tinha mais medo. Eu falei que a triagem era o que eu tinha mais medo, mas eu fiquei com medo na hora. Mas a estatística, todo mundo falava, a estatística é muito difícil. Quando chega na estatística, a maioria desiste. E, gente, hoje em dia eu acho que assim, é bem intuitivo. Antigamente devia ser bem difícil, porque não existia esses programadores que existem hoje, que facilita, mas hoje em dia é bem mais fácil. E você só precisa saber mexer e entender o que você está fazendo. Entendeu? Então, bora lá. A estatística é esse... Aqui é o Forest Plot, ó. Do lado tem essa imagenzinha. Que você tá os estudos e tudo mais. E aí, esse é o Forest Plot. É um efeito visual da sua estatística. Aí, esse Forest Plot, essa estatística, vai te dar a heterogeneidade e o p-valor. A heterogeneidade vai falar o quanto os estudos estão batendo de similaridade, entendeu? E o p-valor está falando quão aquele resultado vai ser significante ou se não é significante, entendeu? Para a sua pesquisa. Pode passar mais um? Aí aqui eu dei uns exemplos, que eu acho que com o exemplo fica mais fácil de explicar. Eu botei o nome nesses dois primeiros. Quem quiser dar um zoom aí consegue ver melhor. Tem do lado esquerdo, você consegue verificar
os artigos que você colocou, que você selecionou na sua triagem. Aí você coloca... Tudo isso, gente, você coloca num programador. Se chama Concrete Heavy Man. De graça também. Deixa eu escrever. É Concrete, peraí. Concrete Heavy Man. Você faz uma conta. Você faz uma conta lá. E aí você consegue fazer isso bem fácil. Bem fácil mesmo, gente. Você faz uma conta, aí você coloca os artigos que você achou, o número total de eventos na tabela de desfechos. Cada artigo desse que você escolheu vai ter a tabela 1, que foi o que eu mostrei. Aí vai ter tabela 2, tabela 3, e vai ter a tabela de desfechos. Aí nessa tabela de desfechos, eu dei mole que eu não coloquei a tabela de desfechos para vocês, mas é bem fácil. Na tabela de desfechos vai estar lá. Desfecho 1, morte por todas as causas. Morte por todas as causas sempre é usado. Pelo menos o que eu vi usa bastante. A pessoa teve contato com aquele medicamento, com aquela cirurgia, com alguma coisa que você esteja vendo lá. Ela vai morrer depois? Por algum motivo? Ou a taxa de morte vai diminuir drasticamente? Entendeu? Então, geralmente, você avalia isso. Nesse aqui, eu avaliei a morte cardiovascular, porque era o que estava sendo viável lá. E aí você verifica. Cada um vai ter uma tabela falando de morte cardiovascular. Aí você vai pegar o número de cada um e vai preenchendo aqui. Eventos de morte, só contextualizando vocês. IVUS em angiografia é um procedimento cardiovascular, que não precisa ser falado agora, né? É um procedimento cardiovascular. E aqui a gente está verificando qual foi melhor para o paciente em relação à morte cardiovascular. Vocês estão vendo? Então, o IVUS, no Bendery, ele teve 0 eventos de morte cardiovascular. No total de 90 pacientes, está do lado. A angiografia teve duas mortes cardiovascular. No total de 91. E assim vai. E aí, o que acontece? No final, você verifica. IVUS, 18 mortes, total de eventos, 18 mortes cardiovascular. Angiografia, 25. O que você leva de consideração disso? Você leva de consideração que no desfecho de morte cardiovascular, o IVUS vai ser melhor, porque ele teve menos morte cardiovascular. Entendeu? Isso você tem que levar em consideração. Isso é estatística. Você tem um desfecho, que é um problema que você vai ter, né, com o paciente durante o tratamento também pode ter, ou depois do tratamento, e você precisa ver qual que vai trazer o melhor benefício para o paciente. A gente viu aqui que o IVUS está trazendo mais benefício em relação à morte cardiovascular. Aí, a heterogeneidade se vocês verem aí, desse estudo foi 34. É uma heterogeneidade moderada. Por quê? De 0 a 15 é uma heterogeneidade baixa. De 15, acho que é de 0 a 25 é moderada. De 25 a 50 não, de 0 a 25 baixa. 25 a 50 moderada, alguma coisa assim. E 50 para cima alta. O que quer dizer isso? Que os estudos estão batendo de forma moderada entre si. Porque se você verificar ali, ó, o testa, ele tá dando que 13 pessoas morreram, né? Teve morte cardiovascular no IVUS e na angiografia apenas 10 pessoas. Então, ele contrapôs todos os outros que estavam colocando que morria mais na angiografia. Então, bateu, mas bateu menos, não bateu todos, entendeu? Porque no total, juntando os quatro artigos, deu 18 mortes. Mas o testa sozinho tá falando, um estudo sozinho falou que o IVUS era melhor, que o IVUS era pior nesse desfecho. Mas os 4 juntos foi concretizado que o IVUS ele é melhor. Então, por isso que a gente não pode se guiar por apenas um estudo. Entendeu? A gente tem que verificar todos, porque a gente também não sabe como que foi feito, a 100% e tudo mais. Embaixo é do infarto, né? Infarto do miocárdio, o paciente submeteu a IVUS ou angiografia, depois, quem que teve infarto do miocárdio de novo?
37 pessoas tiveram de novo e 45 tiveram na angiografia. Disparadamente, a angiografia ganhou com pessoas que tiveram infarto de novo. E nenhum estudo se contrapôs. Então, a heterogeneidade dele deu 0%. Porque nenhum estudo falou que a angiografia, o IVUS tinha mais pessoas que tiveram infarto, entendeu? Todos os estudos falaram que a angiografia ou teve igual ou teve mais pessoas que teve infarto. Então, a heterogeneidade deu 0%. O padrão, o melhor de todos, é a heterogeneidade da 0%. Mas moderada também pode dar. E aí é isso, gente. Aí o outro desfecho foi trombose do stent e o outro foi TLR, que é a lesão-alvo e tal, e tudo mais. Só que o que vocês precisam saber? Vocês vão usar um programador, que é o Concrete Heavy Man, que eu botei aí. Vocês vão colocar, só preencher a tabela, botar os artigos que você usou, que você foi usado na sua triagem, preencher os números e verificar qual tratamento vai ser melhor para o paciente. Entendeu? E a parte mais legal, eu acho que é a parte mais legal, porque aí você vê realmente que fez efeito. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa agora, rápida, antes de começar esse encontro, e eu vi que o padrão ouro, quando a pessoa tem um infarto, aí vai para uma angioplastia e faz a angioplastia, é fazer com a angiografia. Padrão ouro é fazer com a angiografia. Só que, em quesito de morte cardiovascular, você vê que o IVUS, ele é melhor. Então, você vê que realmente, se você olhar estatisticamente, para um desfecho, ele é melhor. Para outros, ele pode ser pior. Eu rodei vários e o IVUS foi melhor em todos. Mas só que, gente, aí tem que botar em consideração, óbvio. Angiografia é mais barato, tem mais serviços, a pessoa não vai deixar de fazer porque é angiografia, né? Mas para a comunidade científica isso é muito importante, porque talvez deixe de ser um padrão ouro, né? Então, então é isso, né, gente? Aí pula para o outro slide, por favor. Aí é isso, você vai, depois que você fez isso tudo, você vai fazer a parte mais fácil, que é montar seu paper. Que é a parte mais fácil, porque você vai... Pode falar, Virginia, por favor. Desculpa. Nada. Eu fico pensando na cabeça das pessoas que nunca viram isso, que estão começando e tal. Aí Sim, é porque eu fico com medo disso, porque é complicado, assim, explicar. Eu nunca expliquei. Você tá maravilhosa, melhor impossível. É só para eu mastigar aqui agora. Uhum. Isso tudo que a Camille falou, foi o que ela disse, parece difícil. É difícil. Mas essa parte, por exemplo, quem faz é um programador. Você precisa ter uma noção, claro, para não ver nenhum erro grosseiro, nem nada, mas o que vai fazer isso aqui é o programador. Por isso que é importante que a etapa do peer review, né, que é a revisão de pares, a seleção dos artigos, por isso que é importante que essa etapa seja muito bem feita. Isso. Tá? A etapa do Prospero também seja muito bem feita. Vai chegar aqui muito certinho. E aí o programador vai fazer, tá? Só para aliviar o coração das pessoas, tá, Camille? Uhum. Gente, essa imagem, por exemplo, eu nunca consegui fazer uma imagem dessa. Essa imagem do Forest Plot. Isso aqui é um programador que faz. Não tem como a gente ficar fazendo cada imagem, rodar a estatística, tudo isso é um programador. Você só vai preencher e ele vai fazer para você. E vai, obviamente, né? Preencher tipo um forms para ele, né? Respondendo as perguntas da sua meta-análise, né? Quais são os estudos que você quer colocar e tudo mais. Mas é bem, bem tranquilo. Aí pode pular. Aí a parte mais fácil, mais tranquila, fácil não, né? Porque fácil, nada é fácil, mas mais tranquila é montar o paper.
Você tem que fazer um padrão, né? Que são os 27 itens do Guia Prisma. Isso aí você bota na internet, é super fácil. Falando que você tem que fazer primeiro, tipo, a capa do seu paper, falando o título, os autores, a instituição dos autores, o número do ORCID dos autores, aí você tem o abstract, tem a introdução, você tem que seguir, tipo, esses checklists Prisma são tipo os tópicos que você tem que seguir. Bem tranquilo. E é como se fosse um cadastro do seu estudo, não é isso, Camille? No Prisma? O Prisma, é isso. Então, pelo que eu vi, o Prisma, tem o Prisma 2020, que é o que você faz quando você está fazendo a triagem, você monta lá ele, e o checklist Prisma, pelo menos que eu fiz até agora, são só tópicos que eles te dão para, tipo, como se fosse o seu registro no Prospero, tem os tópicos. Você tem que seguir eles. Você tem que seguir esses tópicos. Para quando você colocar na revista, tá num padrão. Porque, às vezes, exemplo, eu vou fazer num padrão, aí outra pessoa vai fazer num outro padrão. E aí a revista, as maiores revistas, ou qualquer uma revista, vai querer um padrão específico, que é o checklist Prisma. Aí, beleza. Aí, você tem que fazer a discussão, né? Durante o checklist Prisma tá falando lá que você tem que fazer a discussão. Você tem que defender a sua ideia. No geral, gente. Vamos supor, você fez uma meta-análise só de estudos observacionais, porque não tinha estudos randomizados. Obviamente, sua heterogeneidade provavelmente vai dar muito alta, porque são estudos que não foram feitos de forma aleatória. Mas você tem que defender, você tem que falar que sua heterogeneidade deu alta porque foi estudos observacionais, pois não possuíam estudos randomizados. Você tem que defender, vender seu peixe ali, de forma, né, no padrão. Basicamente é isso. E o mais importante, você vai ter que colocar lá suas figuras, que vão ser o Prisma 2020, que foi a figura que eu mostrei no slide da triagem, que você tem que colocar lá, documentando toda a sua triagem. Eu achei 400 artigos, 255 eu tirei só pelo título, tudo isso. Outra coisa, tem um padrão. Isso aí tem um arquivo já com ele feito. É só você ir mudando, editando para o seu tema. Tudo isso, gente, hoje em dia já tem tudo feito, assim. Você só precisa editar para o seu tema. Aí você coloca lá o seu Prisma, separado para a revista. Geralmente as revistas pedem as imagens separadas do texto. Aí você bota o seu Prisma e bota os seus forest plot, que é as estatísticas. Você geralmente roda 3 estatísticas, 3 desfechos. E aí você pode rodar mais, mas nunca menos, porque senão fica muito pouco, entendeu? Fica muito, tipo assim, poucos desfechos. Então, você pode rodar mais ou pode rodar 3, por aí. Você geralmente vai mandar 3 imagens de estatística e um prisma. E basicamente é isso. Aí você vai mandar para a revista as imagens e o manuscrito. Aí pode passar, por favor. Aí você vai escolher a revista. Gente, tem um site muito bom que que eu tenho, vou até mandar lá no grupo de pesquisa, que é o Diana, sei lá, Jane. Esse site, você coloca o título da sua meta-análise. Eu não sei se só serve para meta-análise, não. Acho que serve para qualquer pesquisa. E ele fala quais revistas tem mais chance de aceitar aquela sua publicação. Qual é essa... que aquele título, qual é a cara de qual revista, entendeu? Dão várias opções de revista. Então, você não precisa saber uma revista do zero, né? Porque ninguém sabe todas as revistas que existem no mundo. Mas aí, esse site dá lá as revistas que geralmente aceitam aquela publicação, aquela pesquisa que você fez. Aí, para você jogar submeter na revista, Jane, para você submeter na revista, você tem que preparar, acho que é só meta-análise. Você tem que preparar um cover letter, que é um agradecimento lá e tal. Aí, isso aí, gente, tudo padrão. Se vocês forem fazer a meta-análise e tiver dúvida de alguma parte aí, vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês no que eu puder.
e envio para vocês o que eu tiver. E aí você publica. Você submete nas revistas. Se eu não me engano, por exemplo, eu submeti um trabalho num congresso. E aí eles vão me dar um prazo, né, para responder se vai ser aceito ou não. Até eu descobrir se foi aceito, eu não posso colocar ele no PubMed por enquanto, pelo menos a meta-análise. Porque vai para a revista do congresso. E se alguma revista aceitar o meu trabalho, a minha meta-análise, eu tenho que esperar até a data do congresso, se for aceito no congresso. Se não for aceito, já posso botar na revista, já posso botar no PubMed. O ideal, gente, uma coisa que eu não falei, meta-análise sai o tempo todo, toda hora, porque são várias pessoas do mundo fazendo. Então, o ideal é você fazer o mais rápido possível, mas mantendo todo o padrão e você tentar publicar numa revista e no PubMed o mais rápido possível, porque aí você não perde o seu tempo, sua ideia. Porque se uma pessoa publicar a sua ideia antes de você, aí você perdeu a ideia, né? Não toda a meta-análise, mas você perdeu a ideia, não vai ser mais viável. Então, o ideal é fazer um pouquinho assim, não demorar muito, gente. Se demorar, tipo assim, 1 ano ali fazendo, já perdeu. Entendeu? E acho que ela caiu, ou fui eu? Não, acho que ela caiu. Parou aqui pra mim de falar. Tá, deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Não sei se ela percebeu. Puxa, pior que era o último slide. Peraí, tem mais um slide aí e acaba. Ela tá conseguindo falar com ela, Vi? Quer que eu fale aqui? Pode tentar falar. Deve ter caído a internet, sabia? Aqui, Camille, você tá com o microfone mutado. Gente, caiu minha internet no meio. Eu tava falando, vocês me escutaram até eu falando que tem que submeter rápido? Sim, essa parte sim. Aí depois caiu. Isso, então vocês têm que submeter o mais rápido possível, mas assim, fazer todos os processos direitinho, porque não adianta você submeter para uma revista, não vai ser aceito se tiver dados errados. Eu não falei, mas geralmente tudo isso o grupo todo vai conferir. Não precisa ser literalmente o grupo todo, mas umas 2 pessoas vão ver se a sua tabela 1 todos os dados estão certos. Às vezes, você fez a tabela 1, calculou na calculadora rapidinho, a porcentagem e errou. Já aconteceu comigo, errei a porcentagem, porque eu estava fazendo de madrugada, rápido, tentando terminar, errei a porcentagem de um estudo ali. Então, eu pedi para alguém verificar, a pessoa verificou e falou, tá tudo certo, só que tem um dado que a porcentagem estava errada. Aí você só muda. Beleza, gente. Então, vocês têm que fazer, mas sempre verificando para estar tudo certo para ser válido, né? E aí é isso, gente. Geralmente, você fazendo, assim, primeira vez, com ajuda e tudo mais, você consegue fazer assim, se dedicando muito em 1 mês. 1 mês você já consegue botar na revista. Agora, você já com experiência rápido, talvez demore menos. Ainda mais sendo estudante, né, gente? Quem não trabalha também é mais rápido. Agora, quem trabalha, quem não é estudante, geralmente demora mais. Eu acho que foi isso. Acho que acabou. Deixa eu ver qual é o próximo slide.
Ah, não, é. Aí o próximo slide é falando que você tem que ter, recapitulando, uma pergunta forte, o protocolo registrado, você vai ter que fazer a escolha dos artigos em dupla e fazer uma estatística. O programador faz, para triagem tem outro programador, e para o protocolo você provavelmente vai ter ajuda. Então, não é difícil, é trabalhoso. Eu acho muito trabalhoso. Exatamente. Não é Melhor difícil. palavra para definir. E você é trabalhoso porque eu nunca fiz outras pesquisas, mas falam que não tem tantas etapas, entendeu? Acho que então, se a pessoa já está acostumada a fazer uma pesquisa mais prática, às vezes você vê a meta-análise e fala, nossa, é tanto trabalho, e desiste na metade, mas às vezes, talvez um estudo pode fazer a diferença para você no futuro, entendeu? E aí é isso, gente. Eu acho que acabou agora. O último, realmente, eu acho que acabou. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se foi tudo ótimo, pode falar. Só queria falar que foi muito boa. Sério, amei muito. Eu tenho dúvida. Mas eu acho tenho... que... Pode falar. Não, pode falar primeiro, desculpa. Não, pode falar, Júlia. Eu só ia falar que, tipo assim, meta-análise é uma coisa, pesquisa em si, é uma coisa que o aluno, quando está na faculdade, não, pelo menos na Unig, a gente não vê. No primeiro período, eu estava naquele módulo que tem do lado da biblioteca, perguntando se tinha gente que fazia pesquisa, como é que era, e na Unig realmente é um pouco difícil, assim, você ter contato com a pesquisa, dá medo, mas você aprendendo passo a passo, ainda mais, pelo menos na meta-análise, você sabendo passo a passo, você consegue sim publicar, ter publicação, o que é muito importante. Eu acho que, por exemplo, um amigo meu quer fazer residência no Einstein, o Einstein acho que dá 15 pontos se você tiver uma publicação no PubMed. Então, vale a pena para quem quer residência ou até para quem quer ter um network no futuro. Pode falar, Júlia, que eu cortei você sem querer, desculpa. Não, que isso, não tem problema. A minha dúvida, eu acho que ela vai ser meio boba, mas enfim. Não é boba, não. Quando você falou, né, que faz o estudo observacional, tá certo, né? Ou foi randomizado que você falou? Não, foi... Isso, randomizado. Então, a pessoa que faz a pesquisa, ela tem que exatamente fazer esse estudo. Por exemplo, eu vou administrar esse estudo, ou eu não posso pegar dados de outro estudo, né? Porque, tipo assim, tem que fazer do zero. E aí, ou não, pera. Não, olha, você vai fazer a meta-análise do zero. Você vai ser a primeira pessoa que vai juntar os estudos já feitos. Então, você vai pegar estudos que já estão feitos. Entendeu? Entendi. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, acho que respondeu sim. Eu vou deixar mais prático, assim, exemplo, no PubMed você entra, que é uma base de dados lá, né? Aí tem vários artigos. Você vai usar artigos que já estão feitos lá, com números de lá já, entendeu? Você pode fazer isso. Entendi. Mas, exemplo, você não vai fazer um plágio, não vai montar o mesmo artigo da pessoa. Você só vai usar aquele artigo para os números dele, né, no caso, para fazer a sua meta-análise, porque você não vai usar só ele, vai usar ele, mais outros, e nela você vai rodar os estatísticos, desfechos e fazer a sua pesquisa. A meta-análise é isso mesmo, é pegar vários artigos que já estão feitos, estudos que são muito caros para fazer, já são feitos, você pega, junta eles e verifica naquele desfecho, naquela população, se traz benefício ou não, um tratamento e etc. Entendi. Obrigada. Nada. Pode falar, Virginia. Gente, então, existem outros tipos de revisão de literatura que são mais simples do que esse. A gente tem a revisão de literatura como revisão de escopo, revisão
enfim, que é um pouco mais simples, tá? Aqui, hoje, essa conversa aqui está sendo uma oportunidade, porque como a Camille bem observou, a meta-análise pontua em algumas instituições, tá? É um método tão rigoroso cientificamente, tão validado, né, que ele chega a pontuar em determinadas instituições. E também, assim, para vocês terem noção, a meta-análise também é aceita como TCC em algumas faculdades de medicina, ou seja, você não precisa nem fazer um TCC, você faz uma meta-análise e porque vocês viram, né, como que é bem colocado de novo, trabalhoso, e além disso, ela é um estudo muito confiável, né? Por conta de todo o processo estatístico, o processo de padronização, porque o Prisma e o Prospero, eles são processos de padronização, tudo isso ele vai aumentando o rigor científico, né? Que é um termo que a gente usa muito na área da pesquisa. Então, assim, baita aula, vou chamar de aula, porque foi um baile sobre tratamento. Eu fiquei com muito medo, gente, mas eu nem pensei 2 vezes, tipo, em aceitar, porque todo mundo aqui é aluno e na faculdade a gente não tem essa oportunidade, então acho que qualquer coisa de ensinamento é válido, né? Ensinamento. A ideia foi exatamente essa. A gente conversou muito, né, para chegar até aqui, né? Assim, qual era a ideia de hoje. E eu acho que foi muito melhor do que eu esperava. Eu não poderia ter feito melhor do que você fez. É isso aí. Obrigada. É a coisa assim, prática, mastigada, pelo menos para a gente ter um pontapé inicial para poder a gente cogitar fazer uma meta-análise, né? Porque a gente vai ter que fazer um artigo. Então, assim, não pode falar. Eu falo que com certeza que se o pessoal que está no meu grupo, eu acho que tem um grupo de pesquisa, né? Se aceitar fazer uma meta-análise, eu super topo fazer para a liga, né? Então, ano passado, o grupo que ficou comigo, a gente fez uma. Cadê? Acho que Lud, não lembro quem mais. A gente fez um artigo, foi publicado na Revista Brasileira de Saúde Coletiva, que é uma revista conceituada. A gente fez. Vou tentar fazer de novo. Mas é isso aí, gente. Eu acho que poucas ligas fazem meta-análise hoje em dia na Unig. Eu não vi nenhuma fazendo até agora. Nossa liga fez. O grupo que estava comigo fez meta-análise e foi na revista B1, hein? B1. Excelente. Excelente. Então é isso, gente. Acho que a Natália e o Marcos são da minha sala também, que estão aqui hoje. Se também quiserem ajuda ou me perguntar lá, também tá de portas abertas para todo mundo. E qualquer pessoa que precisar de alguma ajuda, se tiver interesse de fazer meta-análise, pode me perguntar que eu ajudo super, gente. E é Eu isso. adorei, Camille. Muito obrigada. Eu só queria pontuar que para mim foi muito bom, porque eu tenho muita dificuldade com essa área da pesquisa. Mesmo que a gente tenha uma breve assim, introdução, né, durante a faculdade, eu ainda assim tive muita dificuldade. Eu adorei a forma como você falou, porque assim, foi acessível. Eu senti que você estava explicando do jeitinho que eu preciso, como se fosse para uma criança. Então, eu consegui entender bem melhor, assim. Parabéns, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada. E se depois o pessoal quiser também algum assunto específico mais difícil, a gente pode fazer passo a passo aqui também, quem quiser. E aí é isso, gente. Amanda. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, Camille. Um abraço. Tchau, obrigada, pessoal. Boa noite. Pessoal, vamos tirar uma foto ou não? Aí a foto. Sim, cadê as câmeras aí, gente? Vou chamar ela de novo, peraí. Nossa, como é que eu tô? A gente sempre esquece da foto, hein? Pois é. Mas acho que o pessoal já tá até saindo, Ju. Tinha mais gente. Nossa, tinha muito mais gente. Eu nem reparei. Vê se ela consegue voltar rapidinho, em 2 minutos. Eu mandei mensagem aqui pra ela, tô esperando ela responder. Deixa eu mandar mensagem lá no grupo, que aí quem quiser voltar pra participar da foto...
A Lud até se arrumou já, gente. É? Tá ligando pra ela aí, Ju? Sim, e tô mandando mensagem aqui no grupo também. Peraí. Acho que pode deixar pra lá, Julinha. O pessoal já saiu, tinha muito mais gente. Tá? Perdão, eu tava tentando ligar aqui pra ela. Ah, tudo bem. Então, quer tirar aqui ou não? Não, não, porque já saiu muita gente, mas vocês tiraram o print. Tá tudo bem, gente. Olha, Tá beijo. bom. Desculpa, gente, mas obrigada. Não, desculpa Beijo, não. gente. Beijo. Boa noite. Bom descanso pra todo mundo.